Olá, meus prezados, estamos aqui nesta manhã para mais um vídeo e pedimos que você se inscreva em nosso canal, deixe seu like e ative o sininho. Pois bem, prezados, nesta manhã nós queremos falar com você sobre a questão do nosso testemunho, como testemunhar para as pessoas para que possamos ver algum resultado. E nós queremos basear a nossa meditação em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, do versículo 1 ao 21, e também pegando assim uma parte do capítulo 20. Quando Paulo estava em Jerusalém, que ele voltou em Jerusalém, isso foi pela última vez, Paulo foi preso ali em Jerusalém, porque ele foi acusado de profanar o templo. E ele foi preso pelos soldados romanos. E quando ele estava sendo levado para a prisão, ele parou no topo da escada e ele pediu ali para o centurião que ele pudesse falar ao povo. E então Paulo deu ali o seu testemunho diante daquelas pessoas que estavam ali, que eram seus patrícios, que eram seus compatriotas. E nós vamos ver ali que Paulo, embora tenha falado com clareza, Paulo tenha dado o seu testemunho, naquele momento ali, de um modo geral, nós percebemos que as pessoas rejeitaram totalmente o seu testemunho, e no final da sua fala, eles disseram assim: mate esse homem. Então nós vemos aqui nesse texto que aparentemente parece que não houve nenhum resultado, mas o testemunho que Paulo deu foi um testemunho eficaz, porque ficou registrado na Bíblia Sagrada aquilo que ele falou ali, e eu acredito que através dos tempos muitas pessoas vieram a se converter com esse testemunho. Então muitas pessoas às vezes estão temerosas e não querem assim dar o seu testemunho porque acham que tem que conhecer bastante a Bíblia para poder dar o testemunho. Mas um testemunho eficaz não é um testemunho que você vai ficar citando textos da Bíblia, não. Você deve ter um certo conhecimento, mas o testemunho eficaz é um testemunho que tenha um conteúdo que fale da sua vida, para que as pessoas possam saber sobre você. E nós vamos ver aqui nesse texto o conteúdo de um testemunho eficaz. A primeira coisa que nós vemos aqui, quando Paulo se dirige àquela turma, ele consegue chamar a atenção daquelas pessoas. E ali, quando você examina o texto bíblico no capítulo 20, você vai ver que as pessoas estavam tumultuadas. As pessoas haviam tentado matar Paulo antes que os soldados chegassem ali para levar Paulo. Então, as pessoas estavam enfurecidas, estavam enraivecidas. As pessoas queriam matar Paulo. Mas naquele momento, quando ele chega ao patamar daquela escada e ele pede para falar, para dirigir a palavra ao povo, ele consegue a atenção daquelas pessoas. Coisa que seria difícil, que seria impossível, mas Paulo, ele conseguiu. E a primeira coisa que ele faz para conseguir a atenção daquelas pessoas, ele levanta a sua mão. Quando ele levantou a sua mão, as pessoas ficaram quietas. Então este foi o primeiro gesto que o apóstolo fez para conseguir chamar a atenção das pessoas. E quando ele percebeu que as pessoas estavam atentas ao que ele ia falar, o que ele fez? Ele falou em hebraico. Hebraico era a língua que o povo de Israel se comunicava. Então ele usa ali a linguagem nativa do seu povo. E a Bíblia diz que quando eles ouviram o apóstolo falando em hebraico,
maior silêncio ainda eles fizeram. Vejam, Paulo chama a atenção, ele conquista a atenção das pessoas e ele começa então a se identificar. Se identifica com a língua e agora ele usa uma outra coisa. Ele fala, eu sou judeu. Mas antes dele falar, eu sou judeu, ele fala, pais e irmãos, ouvi-me. Ele procura se aproximar dos seus ouvintes usando palavras que trouxessem afinidade, usando palavras que aproximavam ele daquelas pessoas que estavam ali completamente enraivecidas, completamente bravas com o apóstolo Paulo. Então, com este modo de chamar a atenção, o apóstolo consegue derrubar as barreiras que se levantaram para ele poder dar ali o seu testemunho. Então é importante, quando nós queremos dar o nosso testemunho, nós precisamos conquistar a atenção das pessoas. Sem conquistar a atenção, não vai haver nenhuma eficácia. Não adianta você falar com uma pessoa que você ainda não conseguiu a atenção dela. Então, às vezes, o ambiente que você está, a situação em que você se encontra, poderá não favorecer você conquistar a atenção das pessoas. Mas Paulo, ele foi sábio aqui, ao dirigir-se àquele povo que ele chama de irmãos, ele usa a língua, ele se identifica com aquele povo que estava ali. Então ele conseguiu atenção, porque ele usou desses artifícios. Isto mostra o quê? Que Paulo, ele era um homem muito inteligente. Por isso ele conseguiu conquistar a atenção daquelas pessoas, se identificando e derrubando-se todas as barreiras que estavam ali naquele momento. Um outro conteúdo para um testemunho eficaz é você falar de forma que seja compreendido. O apóstolo Paulo era um poliglota, ele falava vários idiomas. E ali naquele momento, qual foi a língua que Paulo usou para se dirigir àquele povo? Ele usou o hebraico. Todos os que estavam ali iam entender perfeitamente o que ele falava. Se ele tivesse falado em grego, como o centurião havia sugerido anteriormente quando ele pediu para falar, talvez muitas pessoas ali não iam entender a sua fala, porque nem todos que estavam ali conheciam o grego perfeitamente, mas o hebraico era uma língua de fácil comunicação e ele usou então o hebraico, que era uma língua bem conhecida. Para que haja um testemunho eficaz, nós precisamos falar de tal forma que nós sejamos compreendidos. Se não houver compreensão da nossa linguagem, daquilo que estamos falando, nós não vamos ver nenhum resultado no nosso testemunho. Nós estaremos falando como fosse ao vento. Quando Paulo estava em Éfeso, ele procurou fazer o quê? Ele procurou formar pessoas nativas ali na cidade, na região da Ásia Menor. Ele procurou formar as pessoas, por quê? Porque o nativo, ele tinha mais facilidade, ele conseguia se comunicar com mais facilidade com as pessoas nativas. Então Paulo ali em Éfeso, ele formou 12 pessoas para pregar o evangelho e ele atingiu toda a Ásia Menor. Qual foi o segredo? Foi levar a palavra de Deus de uma forma que as pessoas compreendessem. E não existe uma forma mais eficaz de levar as pessoas aonde eles residem, na nação, no país, na tribo aonde eles residem, para que eles se aproximem das pessoas,
para poderem ter abertura, para que as barreiras caiam por terra e as pessoas possam ouvir o Evangelho. Então, um testemunho eficaz é um testemunho em que a pessoa procura falar da maneira que o seu ouvinte, que o alvo do seu testemunho possa compreender que não existam nenhuma barreira. Nesse texto também nós vemos um outro conteúdo de um testemunho eficaz. É você falar quem você foi. Você falar sobre a sua vida. E foi isto que Paulo fez. Quando ele começou a falar, ele disse: eu sou judeu. Eu sou nascido aqui em Tarso da Cilícia, mas eu vivi aqui em Jerusalém. E em Jerusalém eu fui formado aos pés de Gamaliel. Eu fui taxado como o mais eficiente observador e zeloso pela lei. Eu procurei fazer tudo aquilo que eu aprendi. Eu sou uma pessoa que tem uma formação hebraica e judaica, e eu fui, acima de tudo, um perseguidor da igreja, desta mesma igreja que eu defendo hoje. Eu fui um perseguidor desta igreja. Eu entrava na sinagoga e ali eu batia, eu espancava os cristãos que testemunhavam da sua fé. Eu mandava prender as pessoas que eram discípulos de Jesus, que eram os do caminho. Quando Estevão estava sendo apedrejado, eu estava ali assistindo a morte de Estevão e eu estava consentindo na sua morte, e eu estava guardando a roupa daquelas pessoas que estavam apedrejando Estevão. Eu persegui a igreja furiosamente. Eu estava indo para Damasco para lá prender os cristãos, para trazer manietados para Jerusalém todos aqueles que estavam crendo no Senhor Jesus Cristo. Eu fui um perseguidor da igreja. Então Paulo, ele mostra realmente quem ele era, o que ele fez, qual era a sua origem. Ele era um daqueles que estavam ouvindo o seu testemunho. Então é necessário você falar da sua vida. Você tem que ter uma história, e às vezes alguns têm uma história muito nebulosa, uma história muito difícil, uma história até mesmo terrível de ser contada. Então é preciso às vezes amenizar um pouco e eliminar aquelas coisas mais terríveis, mas falar daquilo que você era, daquilo que você foi, para que as pessoas possam saber que se você foi daquela forma, se você viveu daquela forma, eles também, que são seus ouvintes, que talvez viveram igual a você, ou talvez pior, possam também aceitar a palavra. Porque se Jesus aceitou o apóstolo Paulo da forma que ele vivia, um perseguidor, uma pessoa cheia de ódio no coração, aqueles também que estavam ali, que eram seus ouvintes, poderiam ser aceitos, poderiam ser transformados. O Paulo falou a respeito da sua vida. Então, nós precisamos também, no nosso testemunho, você não precisa se preocupar com textos, com versículos bíblicos. Não, se preocupe em dar o seu testemunho. Muitas vezes Jesus falou para as pessoas irem e contarem o seu testemunho. Nós vemos a samaritana, que ela foi em Samaria e testemunhou quem era Jesus. Nós vemos aquele endemoniado gadareno que queria seguir Jesus, mas Jesus mandou que ele fosse para os seus e falasse tudo aquilo que o Senhor havia feito em sua vida. Todos sabiam de como aquele gadareno vivia, qual era a sua situação, qual era a sua história. Agora ele precisava apresentar para aquelas pessoas que não conheciam a sua história, que não sabiam quem ele era, quem ele foi, e agora falar quem ele é na verdade. O apóstolo Paulo, ele fez isso. E esse testemunho de Paulo estão 3 vezes relatadas em Atos dos Apóstolos. A primeira vez, a história em si. Depois, mais 2 vezes, ele conta o que aconteceu, quem ele era. E ao longo do seu ministério,
nós podemos entender que Paulo, por muitas e muitas vezes, relatou a sua história, contou quem ele foi, o perseguidor que ele foi contra a igreja. Ele foi um perseguidor tão ferrenho contra a igreja, que quando ele se converteu, estava tentando se unir aos irmãos em Jerusalém, eles estavam rejeitando, porque tinham medo que Paulo estava querendo apenas se infiltrar no meio da igreja para perseguir, para matar e para condenar as pessoas. Mostrar e falar quem você era não é nada vergonhoso. Deve-se amenizar um pouco aquelas tragédias, aquelas coisas mais tenebrosas, mas falar quem realmente você era. Este é um conteúdo de um testemunho eficaz na nossa vida. E isto vai trazer resultado para aqueles que ouvirem. Um outro conteúdo de um testemunho eficaz que nós vemos nesse texto é você falar sobre as razões da sua mudança. Tem que existir alguma coisa que aconteceu na sua vida para você estar agora servindo a Jesus. Você não pode simplesmente dizer que conheceu aquela igreja ou que gostou da igreja, não. Tem que existir uma experiência, tem que existir alguma coisa que aconteceu que você possa falar para as pessoas que foi este o motivo da sua mudança, foi esse o motivo de você ter deixado aquele caminho que você estava vivendo e agora estar vivendo neste novo e vivo caminho que Deus mostrou para você. E o apóstolo Paulo faz isso. Ele disse que quando ele estava indo para Damasco, para aprender os irmãos, para trazer manietados para Jerusalém, aqueles que pertenciam ao caminho, quando ele estava próximo de Damasco, enfurecido, raivoso, cheio de ódio e com autorização para prender os irmãos em Damasco, lhe cercou um grande resplendor de luz do céu. E naquele momento ele caiu por terra. Dá-nos a entender que Paulo estava indo a cavalo, porque a distância de Jerusalém até Damasco era muitos e muitos quilômetros. Então ele não estava indo a pé, ele estava indo a cavalo. Quando aquele resplendor veio sobre todos eles, certamente os animais caíram por terra, se assustaram, e Paulo caiu por terra naquele momento. E naquele momento ele ouve a voz do Senhor Jesus que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo então pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus lhe responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. Paulo estava, que era chamado Saulo ainda, estava perseguindo aos cristãos, mas a perseguição que ele movia contra os cristãos era diretamente ao Senhor Jesus. E ele diz: você está me perseguindo. Mas naquele momento, Saulo disse: Senhor, o que eu devo fazer? E o Senhor Jesus recomendou que ele fosse para Damasco e aguardasse lá até receber novas orientações. E Saulo agora então, cego por causa do resplendor de luz que veio sobre ele, estava cego, ele foi conduzido pelas mãos daqueles que o seguiam até Damasco. E ali ele ficou 3 dias em oração, em jejum, em humilhação, em quebrantamento. E ali o Senhor enviou para ele o seu servo Ananias, que veio falar para ele que Jesus, que havia aparecido para ele no caminho de Damasco, mandou que ele viesse ter com ele, para que ele recebesse novamente a visão, para que ele fosse enviado para pregar, porque você agora é um escolhido. O Senhor te escolheu, o Senhor vai agora te enviar para pregar, para testemunhar do seu poder. Você agora vai estar nas mãos de Deus. E naquele momento Ananias orou por ele, ele recobrou a sua vista, foi cheio do Espírito Santo, foi batizado. A razão da mudança, a razão agora dele estar vivendo nos caminhos do Senhor, a razão agora dele estar vivendo naquele caminho que ele mesmo perseguia, é que ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Ele teve uma revelação, o Espírito Santo tocou, o próprio Senhor veio falar com ele e ele não teve uma outra alternativa
a não ser render-se aos pés do Senhor Jesus Cristo. Quando houve uma experiência, você vai falar da sua experiência, você vai dizer o que aconteceu na sua vida e as pessoas poderão ser impactadas. Com certeza aquelas pessoas que estavam ali foram impactadas, porque o testemunho foi um testemunho muito forte, muito dramático. O encontro que este homem, Saulo de Tarso, teve com Cristo na estrada de Damasco. Então, é necessário você falar da razão da mudança. Não vai dizer, eu conheci esta igreja. Eu estava cansado de estar naquela outra igreja e passei por esta igreja. Isso não é testemunho de experiência de vida. Não, experiência de vida é você ter um contato com o Senhor, é você ter ouvido a voz do Espírito Santo de Deus, e esse Espírito Santo vai te convencer você, vai fazer você uma nova criatura em Cristo Jesus. É esse o testemunho eficaz, falar daquilo que aconteceu, e isso motivou a sua mudança, motivou você a ser agora um cristão, um seguidor de Cristo. Se não houver uma experiência, não vai acontecer nada. Se não houver uma experiência, você ainda é aquela mesma pessoa do passado, porque é preciso nascer de novo, é preciso ter um encontro com Cristo para você ter um testemunho eficaz. Louvado seja Deus. Um outro conteúdo que nós vemos aqui nesse texto de um testemunho eficaz é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus para ir, para falar, para orar, para profetizar, com certeza vai haver resultado. E a primeira direção que nós vemos que o apóstolo recebeu foi quando ele perguntou para o Senhor Jesus o que ele devia fazer. Ele já estava tendo encontro com Jesus, ele já ouviu a voz do Senhor, ele tinha agora convicção e ele não podia tomar uma outra atitude a não ser essa: Senhor, o que eu devo fazer? E naquele momento ali, o Senhor dá orientações para ele. Então a primeira direção que ele teve do Senhor foi ir até Damasco e aguardar aquilo que viria depois, para concretizar, para completar a obra que o Senhor estava começando na sua vida. E quando Paulo, depois de ter recebido as orientações de Ananias, e ele estava ali em Damasco, ele começou a pregar a palavra de Deus em Damasco. Ele começou a ministrar, mas logo os judeus de Damasco, os damascenos, se levantaram contra ele e queriam matá-lo. E até o governador da cidade fechou a cidade para que Saulo não saísse da cidade, mas ele foi descido pelas muralhas e saiu daquela cidade. Ele fugiu daquela cidade e foi para Jerusalém para dar testemunho. E quando ele chegou em Jerusalém, ele enfrentou a primeira resistência da igreja, porque a igreja não estava acreditando que ele era agora um novo convertido. A igreja não estava acreditando que ele havia sido transformado. A igreja estava pensando que ele estava querendo se infiltrar no meio da igreja para prender as pessoas. Mas Barnabé falou com a igreja e ele deu testemunho da sua transformação. Mas quando ele começou a pregar em Jerusalém, os judeus de Jerusalém, os seus compatriotas, aqueles que o haviam enviado para prender os cristãos de Damasco, ficaram furiosos e revoltosos e agora queriam matar o apóstolo. E em uma noite Paulo teve uma visão, o Senhor apareceu para ele e diz: olha, saia de Jerusalém, porque não vão aceitar o seu testemunho. Vai, porque eu te enviarei para os gentios de longe. Veja, novamente o apóstolo recebe uma revelação, uma direção sobre o que ele deveria fazer. Agora ele deveria sair de Jerusalém para aguardar a direção do Senhor. Então, um testemunho eficaz é o testemunho que vai ter a direção do Espírito, que vai ter a revelação da palavra de Deus, que o Senhor vai se manifestar, o Senhor vai dar as diretrizes exatas para que o testemunho, ele seja um testemunho eficaz. E durante todo o ministério do apóstolo Paulo, ele sempre pautou por deixar a sua vida ser guiada pelo Espírito Santo de Deus.
quando Paulo estava começando a sua segunda viagem missionária e ele tentou pregar o evangelho na Ásia, ele foi impedido pelo Espírito. Tentou pregar o evangelho na Bitínia, foi impedido pelo Espírito Santo. E quando ele chegou em uma certa cidade, à noite ele teve uma visão que um jovem da Macedônia dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ali Paulo concluiu que era Deus que estava dirigindo a sua vida para ir pregar o evangelho na Macedônia. E ele foi até a cidade de Filipos e ali ele começou a obra, começou uma igreja. Nós precisamos ter a direção do Espírito Santo para que o nosso testemunho seja eficaz. Nós vamos parar por aqui e no próximo vídeo nós vamos falar de alguns resultados de um testemunho eficaz. Deus que abençoe e fique na paz do Senhor.